Eu não sei se o vídeo, lá no livro. Ô, glória! Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo número 1, versículo 26, 27 e 28. Livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. Diz assim: disse-lhe ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu tinha lhe pedido. Pedi também ao Senhor, eu entreguei por todos os dias que vivi, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Após um agradecimento de Ana, mas se nós relermos a história que fala esse acontecimento no livro de Samuel, porque o livro de Samuel ele está dentro do livro de Juízes. A Bíblia fala que ali ele era juiz e sumo sacerdote. Mas no tempo de Juízes existia um local onde a pessoa poderia adorar o Senhor. Não era o oficial, era um local temporário, chamado de Siló. Um local onde estava o tabernáculo, onde estava o sumo sacerdote e os levitas. Estavam ali também para cooperar na adoração do Senhor. E a Bíblia fala bem claro: cada um é responsável pela sua conduta. Isso está incluindo a adoração. A minha adoração, a tua adoração deve partir de você. Ah, irmão, a adoração por mim não existe não. É você e Deus. Mas no tempo de Juízes havia um erro. Esse erro era o tempo em que as pessoas faziam o que era reto segundo aos seus olhos. Eu vou adorar a Deus através de uma imagem. Isso aconteceu muito no livro de Juízes. Fazia uma imagem e através daquela imagem a pessoa adorava a Deus. Isso é a sua consciência. Mas Deus não recebe esse tipo de adoração não, porque a adoração de Deus é direto. Não há imagem, figura, estrelas. Porque nós adoramos o Deus invisível. O Deus invisível, mas real, que criou os céus e a terra através da sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. E por este erro e vários erros, tinha uma consequência, que era, ocorria o silêncio de Deus. Teve um período ali em Juízes que Deus não falava mais, ficava calado. Passava
porque estavam adorando a Deus da forma errada. E a Bíblia diz, principalmente os líderes. Os sacerdotes estavam adorando a Deus de forma errada, e isso ocasionava o silêncio de Deus. Mas muitas vezes, irmão, Deus fica em silêncio, mas Ele está trabalhando. Não se confunda. Deus, Ele trabalha tanto Ele falando como Ele em silêncio. Ele trabalha, Ele age, Ele efetua, Ele atende, Ele escuta. E foi nesse período, como em Israel havia muitas pessoas que não adoravam a Deus corretamente, mas tinha pessoas que adoravam a Deus corretamente. No dia de hoje não é diferente, não. Quantas pessoas aí estão adorando Deus da forma errada? De qualquer jeito. Não tem um respaldo espiritual com Deus. Só vão, adoram, abrem a boca, vão para as suas casas, mas permanecem nos seus erros. Coloca algo mais importante do que Deus no seu coração, outras coisas. E assim perdendo o foco. Mas no tempo dos juízes, tinha pessoas que estavam andando no temor do Senhor, na lei mosaico. Dia de hoje, não. Não existe mais lei mosaico em nossas vidas. Nós seguimos o Evangelho. Mas naquele tempo, existiam pessoas que adoravam o Senhor, a Deus verdadeiro. E uma delas, um deles, né? É o Cana. Quem foi o Cana? É o Cana e Ana. Só que tem algo específico que você poderia perguntar, como é que pode? Porque o Cana tinha duas mulheres. E aí? O Cana ele era adúltero? Não, sabe por quê? Porque a lei mosaica dava a ele essa oportunidade. Levítico, não, Deuteronômio capítulo 21, versículo 15 diz assim, ó: se o homem tiver duas mulheres, aí ó, já começa. Ele ama uma, mas não a outra, ambos lhe derem filhos, mas o primogênito for filho da esposa que ele não ama, ele devia dar o direito de primogenitura. Ou seja, é o Cana, ele era adúltero? Sim ou não? Por quê? Porque na cultura judaica a poligamia era permitida pelo homem. Ou seja, o Cana não era adúltero. Mas pergunta, se Ana tivesse uma esposa, ela era adúltera? Era. Por quê? Porque a lei ela proíbe poliandria. Poliandria é quando a mulher tem dois homens. Aqui no Brasil foi proibido, você sabia disso? No cartório, só pode ter uma mulher. Porque se for duas, é crime, é preso. Você pode ter muitas mulheres no mundo, mas no cartório é só uma. Por quê? Porque estão visando na Bíblia do Evangelho. Não é a lei, cultura mosaico. Mas tanto Ana como Elcana estavam adorando ao Senhor como Deus gosta. Ana era fiel ao seu marido, ao seu esposo. Elcana amava Ana e depois Penina.
diferenciar entre judaísmo e o evangelho. O apóstolo Paulo, não. Ele, o homem usado por Deus, ele muitas vezes fala trecho do judaísmo. Aí você deve separar uma da outra. Vamos ver nesse caso de Elcana e Ana. Quem é que estava preso ao marido? Era Ana ou era Elcana? Era Ana. Porque Elcana tinha duas mulheres. Porque, ó, Ana é para fora, tinha menina. Mas Ana, ela estava o quê? Presa ao mar, conforme a lei mosaico. Conforme a lei mosaico. O apóstolo Paulo repete isso lá em Romanos 7. Pessoas que interpretam da forma errada. Romanos capítulo 7, versículo 1 diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que o homem tem domínio sobre o homem, que o cara tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. O apóstolo Paulo estava repreendendo cidadãos romanos que eram judeus, que conhecia a lei mosaico que estava em Roma. Só que esses cristãos judeus estavam querendo guardar a lei e servir a Cristo. Pode? Aí Paulo pegou um exemplo da lei mosaico. Tem que saber diferenciar quando é para a igreja e quando Paulo está falando da lei mosaico. Porque quando eu prego, falo errado, quem está adulterando é você. A palavra de Deus, né? Aí Paulo disse: olha, judeus, vocês sabem que a mulher estava presa ao homem conforme a lei. Vocês querem seguir o judaísmo e seguir a Cristo, vocês devem servir só um. Digo mais, vocês judeus, vocês morreram pelo pecado e vocês estão livres da lei para servir a Cristo. Porque a mulher, conforme a lei mosaico, era a liberta do homem quando não morria. Porque ela tinha o quê? A opção de escolha. Ou ela queria ser viúva ou casado com outra pessoa. E que falou: olha, vocês judeus, vocês estão livres do pecado, vocês estão livres da lei mosaica. Agora vou até o esposo de vocês, que é Jesus Cristo, o esposo da igreja. Aí Paulo pega de novo: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido está chamada adúltera, se for outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Paulo pregando contra poliandria, pegando exemplo da lei mosaico. Tem pessoas que pregam e interpretam de outro jeito. E pessoas que pregam da forma diferente, vai prestar conta com Deus. É por isso que devemos examinar a Bíblia no profundo, examinar a Bíblia conforme está escrita. Quando é para a igreja, é para a igreja. Quando está falando de lei mosaica, é lei mosaica. Quando está falando da lei romana, lei romana. Você pode pegar a Bíblia e fazer na minha cabeça. Não, está assim, decretado. Devemos sim buscar conhecimento do Senhor, buscar a palavra de Deus. E nós que somos igreja, nós que somos povo do Senhor, nós temos só um esposo, nós temos só um marido. Esse marido se chama Jesus Cristo de Nazaré. A esposa do
esposo. Como disse João Batista, eu sou amigo do esposo e levo a esposa até o marido. E quando eu vejo o marido, a minha missão já está cumprida. Ou seja, se nós vemos isso, Elcana e Ana temia o Senhor e servia a Deus com gratidão, e Deus abençoou suas vidas. Mas a poliandria e poliganismo é proibido no Evangelho, porque o apóstolo Paulo disse a Timóteo e a Tito: olha, vocês escolhem líderes que são esposos só de uma sua mulher. Glória a Deus. Ou seja, isso, poliganismo, poliandria é proibido no Evangelho. Assim como o apóstolo Paulo pregou, falou, repreendeu ali os irmãos ali de Roma que entenderam a verdade. Assim o Senhor nos repreende para nós termos a Ele na espiritualidade. E quando Ana e Elcana iam para o templo de adorar o Senhor, já é outro assunto, irmão. A Bíblia diz claramente que João, primeiro capítulo de João, capítulo 4, diz assim: se alguém afirma ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nossos irmãos, a quem vemos, como amaremos a Deus que não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ame a Deus, mas ame também os seus. Penina estava amando a Ana, quando estava indo ao Senhor lá no tempo. Penina, ela criticava a Ana: olha sua seca, mata estéril, tu não tens filhos, tu é amaldiçoada, o meu marido me ama. Ou seja, jogando maldição e criticando seu irmão lá no templo. De vez de adorar o Senhor e amar o seu próximo, estava o quê? Criticando, falando mal do seu próximo. Tem pessoas que vêm à igreja, vêm adorar o Senhor, fica falando mal do seu irmão. Tenha cuidado, que isso é pecado. Penina era para adorar o Senhor lá no templo, né? Lá em Siló, mas já que criticando, amaldiçoando seu irmão e adorando a Deus. Não pode, meu irmão. Não pode, meu irmão. Se você ama a Deus, ama o teu próximo, ama aquele que Deus gerou. Glória a Deus. Grande Deus, aleluia. Quantas pessoas estão na igreja adorando Deus da forma errada, adorando de qualquer jeito, adorando de qualquer forma. Nós somos livres, mas não para pecar, não para pecar não, é para adorar o Senhor em espírito e em verdade. E por sua vez, como Ana ouvia aquelas ameaças, diz a palavra do Senhor que Ana, ela entrava em uma situação tão horrenda que o seu emocional ficou abalado. E quando o emocional está abalado, a pessoa não consegue adorar Deus, não. Só chora, lamenta, sente dor no coração, porque a sua estrutura emocional está abalada. Por quê? Porque palavras têm poder de amaldiçoar e de abençoar o seu irmão. A Bíblia diz claramente: serão julgadas pessoas que julgam pelas suas palavras. Tenha cuidado com o que você fala, tenha cuidado com o que você diz. Medite primeiro
o que você vai falar, porque pode vir consequências grandes contra a tua vida, porque o nosso Deus, Ele é amor, mas o nosso Deus também é justiça. Glória a Deus. Quando nós se reunimos na casa do Senhor, é para adorar o Senhor e não criticar o teu irmão. Porque se você fazer isso, meu irmão, Deus não vai operar não. Mas quando a igreja está unida, conforme a palavra de Deus, Deus derrama bênçãos, a oração, o louvor chega onde Deus está. Porque a maior alegria da igreja não é a multidão, é quando a oração, o louvor chega no trono, na majestade. Aleluia. Onde Deus recebe a adoração, isso é coisa grandiosa. Quando Deus recebe a nossa adoração, não importa a quantidade, o importante, meu irmão, é você amar a Deus e a teu próximo. Glória a Deus. Grande Deus. Aí ainda foi correndo, meu irmão. Meu irmão, a adoração do Senhor naquela época era ano em ano, meu irmão. A pessoa passa quantos meses em casa, quando chega na casa do Senhor, meu irmão, é essa bagunça toda. É um falando mal do outro, ela está chorando, meu irmão. E cadê a adoração a Deus? Isso estava acontecendo na igreja de Coríntios. Paulo repreendeu. Era irmão brigando com o outro, colocando todo mundo na justiça. Era um caindo no chão bêbado na Santa Ceia. Uma desunião, um comia, o outro ficava com fome, meu irmão. Era um tipo de maldição grande. Não estava respeitando o corpo de Cristo. Mas o povo recebeu a repreensão e voltou aos seus pés no caminho do Senhor. E o Senhor ali derrubou bênção, porque houve ali arrependimento. E quando Ana correu para o tabernáculo, irmão, o que tem de pessoas que julgam a outra é muitas, viu? Porque Penina julgou já Ana, né? Aí ela vinha ali também. Ele que é o líder, irmão. Ele que era o sumo sacerdote, estava sentado. Ele viu Ana correndo e se prostrar ali no tabernáculo. Aí ali, que não tinha visto o Espírito, disse: essa é mais uma embriagada. Irmão, quando as pessoas te julgam, não se preocupe. O importante, Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu emocional. Deus conhece a tua profissão, a tua conduta. Penina estava julgando Ana, agora Eli. Mas quando Eli falou aquela palavra, meu irmão, doeu nela que ela falou. Porque Ana estava chorando, mas não saía palavras, fazendo gestos em sua boca. Ela estava clamando ao Senhor um pedido, uma petição, que nem o diabo ele sabia. Porque não estava falando voz alta. Só que você pedia a Deus. O que ela estava pedindo a Deus um milagre. Então basta daquela situação a qual ela estava vivendo. E quando Ana ouviu aquela palavra de Eli, dizendo: mulher, larga esse teu vinho. E ela falou bem alto: olha, meu Senhor, não trata a tua serva como filho de Belial, não. Porque eu não estou embriagada, estou chorando diante do Senhor Deus poderoso. Glória a Deus. Estou chorando diante daquele que faz o milagre acontecer. Estou me prostrando diante do Deus que criou os céus e a terra. E ele entendeu. Ah, mulher, me perdoe. Mulher,
Provérbios, capítulo 12, versículo 20, diz assim: o peso do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Quantos irmãos estão precisando da palavra para se levantar, para se erguer? Mas muitas vezes que vem primeiro é mensageiro de Satanás, querer abater a tua fé, dizendo: não tem mais jeito, não came mais, meu irmão. Não dê ouvido a essas pessoas, dê ouvido ao Deus que te chamou primeiro, aquele que foi na cruz do Calvário e te deu a grande salvação. Ele que atende a tua petição, é Ele que resolve as tuas causas, é Ele que conhece o teu sentimento, é Ele que conhece a tua dor e dá a você a verdadeira alegria. Porque ali, como sumo sacerdote, ele deu uma palavra profética. Aquela mulher recebeu e no instante acabou o choro. Ela foi lá, voltou para o seu marido e adoraram ao Senhor conforme Deus se agrada. Irmão, digo para você, nesta noite, você está passando por uma situação difícil, não fique aos berros não, viu? Não fique chorando, irmão. Adora o Senhor por dentro. Senhor, eu quero te adorar porque Deus conhece a tua petição, Ele conhece o que você precisa, o que você necessita, o que você quer. Ana sentiu na sua vida que Deus respondeu a sua oração. Ela sabia: o Senhor vai me conceder aquilo que eu peço. Ela recebeu a promessa. E diz a palavra do Senhor que ali ficou um tabernáculo. Aquela mulher foi embora com seu marido, e a Bíblia diz que dias depois Deus visitou Ana. Dias depois Deus visitou Ana, meu irmão. Não é no meu tempo não, é no tempo de Deus. Ana concebeu, deu um filho, a qual colocou o nome de Samuel, porque ela iria consagrar o Senhor para sempre na casa de Deus. Aleluia. Passaram muitos tempos, quando o menino parou de mamar, Ana foi lá no local onde ela recebeu aquela palavra profética do sumo sacerdote Eli. Chegou lá, Ana disse: Eli, tu se lembra de mim? Que ele era velho, gordo, não chegava nem direito enxergava. Ana disse: olha, eu sou aquela mulher que estava aqui angustiada, a qual se chamou de embriagada. Por este menino eu jogava eu, e a partir de hoje eu consagro ele ao Senhor. E ali, Ana começaram ali a engrandecer ao Senhor poderoso. Sabe por quê? O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. O nosso Deus é o Deus que ainda resolve. O nosso Deus ainda é vivo. O nosso Deus ainda permanece, porque Ele é eterno. Aleluia. O mesmo Deus que atendeu a Ana é o Deus que ouve o clamor da igreja. Pedirei tudo em meu nome eu farei. Isso falou Jesus Cristo. Peça no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, porque neste nome há poder. A Bíblia diz que Deus estava em silêncio naquela época. Mas quando Samuel cresceu, quando Deus revelou a Samuel lá no tabernáculo, diz a palavra do Senhor que o Senhor começou a falar em Siló. O silêncio de Deus foi quebrado, porque ali havia homem de Deus. E quando a igreja, há homens de Deus, Deus se manifesta
fuxicos, ameaças, divisões, meu irmão. É por isso que muitas vezes tem silêncio. Cadê Deus, meu irmão? O problema muitas vezes está no meio da igreja. No problema muitas vezes está no meio do seu povo. Hoje existe até bezerros de ouro, pessoas aplaudindo, cantores, só para beijar os pés de pregadores, meu irmão. Adore a Cristo. Aleluia, aleluia. Nós adoramos só um Deus, só o Senhor. Aqui só quem brilha se chama Jesus Cristo, porque Ele é o autor da nossa fé. Aleluia, meu Deus. Todos nós somos barro, pó e cinzas. A Bíblia diz claramente: o homem morrerá, o corpo voltará ao pó, o espírito vai para Deus, a pó vai para a conta que fez. Cada um de nós. Mas aqueles que estão em Jesus Cristo, que tem a marca do Cordeiro, meu irmão, é justificado em Deus, não passarão pela segunda morte. E a Bíblia diz que aqueles sacerdotes que pecavam contra Deus foram substituídos e veio o profeta, o juiz. Viu ali o sacerdote, profeta, juiz Samuel. E Deus começou a se manifestar em Israel, em Siló, e o povo ia lá adorar o Senhor, porque Deus se manifestou. Aleluia. Irmão, a igreja é importante, sabe por quê? Porque Deus está mandando a igreja. A igreja é importante, é porque Jesus está na igreja. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que estão em religiões falsas, fingidas, mas aqui tem água da vida, aqui tem o Espírito de Deus, aqui há milagres, aqui há salvação, porque nós pregamos o Evangelho genuíno. Glória, glória. Aleluia. Tem muitos que estão aí adulterando a palavra do Senhor, mas se nós permanecemos fiel na palavra, na doutrina, irmão, você vai herdar o reino dos céus. E a diferença de um cristão para a pessoa que não é cristão é a sua conduta. A sua conduta vai demonstrar a tua fé. Não adianta, eu tenho fé em Deus, eu sou íntegro, isso que é falar com a boca, mas leva para os outros. Isso que é importante, meu irmão. Porque é que muito povo de Israel não ia a Siló, sabe por quê? Porque o filho ali eram prostitutos. É como é que um prostituto iria clamar a Deus? Sabe que Deus iria responder? O povo via aquilo, não me repreende, não me repreende, não. Não quem fala, não. Mas quando surgiu Samuel, o povo foi lá adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus estava ali presente. Deus estava ali presente, meu irmão. O importante na igreja é Jesus presente. Jesus está com a igreja, como fala a sua palavra. Estarei convosco até a consumação do século. E Jesus está aqui nesta noite, contemplando a nossa vida, contemplando o nosso coração, contemplando a nossa comunhão, vendo a tua adoração. Eu digo nesta noite, Deus irá cumprir, Deus irá realizar a tua petição, a qual você pede a Deus no silêncio. Aleluia. Oh, aleluia. Não conte os teus problemas aos outros, não. Conte o teu problema ao teu amado Senhor, o teu marido, que se chama Jesus Cristo.
Senhor. Porque a igreja tem grandes bênçãos. As pessoas estão aí angustiadas, estão aí preocupadas, estão aí, meu irmão, querendo ter abastança, mas não se preocupam com aquele que tem o poder em suas mãos, aquele que está sentado no trono, aquele que é poderoso. Eu me lembro naquela vez, quando Estevão estava quase morrendo, quando ele olhou para o céu, viu Cristo em pé, à direita de Deus, dizendo: venha cá. Aleluia. As pessoas não estão olhando para Cristo, mas eu digo a você, irmão, se você está com Cristo, olhando para Cristo, irmão, não se preocupe, porque você está guardado na mão de Deus, você está guardado nas mãos do Senhor, meu irmão. Aqueles que partilham em Cristo, felizes são, e nós seremos felizes, porque nós iremos encontro com eles, e naquele dia, quando Cristo vier buscar a igreja, no grande arrebatamento. E assim, iremos contemplar a verdade. Não fale mentira, fale a verdade, compreenda a Bíblia corretamente, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar, Deus quer te usar, meu irmão. O diabo quer usar os seus, mas Deus, Ele usa